Agora está? Eu já arrumei. O seu tá fechado. E agora? Decidiu? Decidi. Tá? Oi, minha querida. Acho que agora nós conseguimos nos comunicar. Por enquanto, pelo menos, não chegou ninguém. Decidiu o tema? Decidi, vou deixar aquele mesmo. Ah, que bom. E você já chegou a desenvolver alguma coisa? Deixa eu só abrir aqui para eu te falar direitinho o que eu tenho. Fala um pouquinho mais alto, Gabi, por favor. Vou só abrir aqui o trabalho para eu te falar o que eu tenho. Ah, Pronto. entendi. Tá ótimo. É um tema atual, acho que você vai conseguir desenvolver legal. Eu só tô tendo um pouquinho de dificuldade de achar bons materiais para pesquisa. Sim. Ó, eu tenho uma parte da introdução, delimitação do tema, os objetivos, problema da pesquisa. Tá. Então você já está bem adiantada. Presta atenção, você precisava dar uma lida vista, né, nas demais aulas. E eu deixei disponibilizado, não sei se você recebeu um e-mail, onde deixa a introdução por último, tá bom? Tá. A introdução é que vai fazer com que você vai estar dando como se fosse um pequeno resumo do seu trabalho. Então, você não tem como fazer a introdução ainda se você não fez as demais partes, Tá bom. tá bom? E Uhum. aí você dá uma olhadinha na metodologia, né? Então, você já fez objetivo geral, objetivo específico, problema da Uhum. pesquisa, não foi isso? Isso. Aí a justificativa também dei umas dicas de como elaborar. E você veja as dicas que eu disponibilizei. A metodologia, a mesma coisa, segue, porque é como se fosse um roteiro. Eu tenho falado para os alunos que é como se fosse uma, uma receita de bolo, né? Uhum. Então, você segue aquilo que não vai ter muito problema. E o cronograma, ele está pronto. Você vai fazer artigo, não vai? Sim. Então, já que você vai fazer artigo, você pega, recorta e cola o cronograma que eu já disponibilizei para vocês. Tá. Tá bom? Tá. Você mandou no e-mail ou tá no portal? Ó, esses daí, onde que tem a metodologia e o cronograma, eu mandei por e-mail, não deixei disponível. Mas eu Tá. acredito que o Carlos, ele falou que já, e os demais alunos falaram que sim, ele disponibilizou para todos, ele já mandou, Tá bom. tá bom? Uhum. Aí você já pega e procura estar me mandando para nós vermos como que está o andamento, né? Porque tá Tá bem em bom. cima, tá bem em cima. Tá bom, professora. Tá bom, querida? Uhum. Será que seremos só nós duas ou vai vir mais gente? Eu vou dar uma olhada aqui no grupo para ver se alguém falou alguma coisa. Porque muita coisa assim, eu ia dar umas dicas, né? E eu até Uhum. deixei uns slides aí de apresentação. Mas eu sei que hoje é sexta-feira, véspera de feriado, né? É. Mas eu acho que vai vir mais gente sim. Eu tô É. enviando o link no grupo, porque às vezes o pessoal não entra porque tem preguiça, na verdade, de procurar o link, né? De Brincou. eu ver no portal. Mas aí eu mandei aqui, estavam pedindo o Não, link eu aqui. sempre mando, eu não coloco no portal, eu deixo no WhatsApp. Uhum. Porque sempre quando eu deixava no portal, eu ficava assim, eu não consigo entrar, não isso, naquilo. Então eu mando bem na hora, porque assim, Uhum. quem não consegue entrar já fica falando. Já. Mandei aqui, vamos ver se entra alguém. É porque também muitos já estão arrumando, porque na terça-feira eu mandei isso aí. Eu Uhum. mandei todos, né? Já que para que eu pudesse estar conversando. E aí agora o pessoal já está indo, voltando, já está fazendo o feedback, tudo. Então, oi, O Rose, Carlos me tudo passou bem? aqui. Oi, professora, boa noite. Boa noite, minha querida. Você está bem? Foi,
Estou bem, professora. E aí, como que está o seu problema de pesquisa? Então, tem algumas coisinhas ainda para finalizar. Eu não consegui terminar tudo ainda não. Não, sem problema. Eu conversei com a Priscila, ela também hoje ela não teve tempo, ela trabalhou, eu também trabalhei, né? Sim. Aí ela falou que daria para mexer amanhã. Será que dá tempo de entregar? Claro que dá. Quando que foi que nós falamos mesmo que é para entregar? Eu não lembro, eu estava achando que era hoje. Não, hoje não. Não, ainda tem. Não é hoje, Achei aqui, não. professora, no e-mail. Você achou, Gabi? Então, tem algumas dicas. E pega o cronograma já, e já coloca no seu recorte e cola, porque já está Tá. prontinho. Professora, Oi, Denis. eu e o Matheus fizemos as correções que você pediu e tivemos no e-mail agora há pouco. Mandou. Eu vi, eu entrei aqui, só que por isso que não li ainda. O que aconteceu? Depois que eu mandei para vocês, eu dei um tempo, precisava me dedicar a outras coisas, né? Sim. E esse final de semana eu possivelmente eu vou estar lendo novamente para poder passar o feedback para vocês, tá bom? Tá bom, professor. Tá. Mas eu acho que já tá bem encaminhado com... A gente fez do jeito que você pediu, acho que já deve estar bem encaminhado já. Que legal, que bom. Tá É, bom. porque é o projeto só mesmo, aí já fica mais fácil. É simples. Não sei se vocês viram, eu também disponibilizei mais algumas dicas, umas normas do ABNT, que eu até estava querendo estar passando para vocês. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu ainda não vi, professor. Não? Ó, tem aqui referências e citação. Então, refere-se para que vocês possam, principalmente, estarem já no referencial teórico, como está fazendo essas citações e as referências no final do trabalho, também como que nós podemos estar arrumando, mostrando, e daí vocês já podem estar dando uma... possivelmente eu vou estar depois devolvendo e falando assim, ó, olha que veja as referências e as citações que eu tinha falado para vocês. E é porque aqui agora tem como vocês estarem fazendo citações de periódicos. Vocês estão vendo ou não? O slide está assim. Oi? Estamos vendo sim. Sim, né? O que são referências? Então, aqui é a fonte, né? Para dizer o que são as referências, também são as normas da ABNT, que é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, isso que são as referências, tá? Aí, quando elas são utilizadas? Na elaboração de trabalhos acadêmicos e de cunho científico. Ou seja, isso daqui vocês já deveriam estar fazendo seguindo essas normas da ABNT desde o começo de quando vocês iniciaram a vida acadêmica. Por quê? Para quando vocês estarem agora fazendo, né, o TCC, não ter tantas dúvidas assim. Mas isso é mais do que natural, né? E principalmente sempre mencionar as fontes, porque esses pesquisadores se dedicam tanto tempo, assim como vocês vão estar se dedicando para poder estar fazendo o TCC, o artigo de vocês, demais profissionais também se dedicaram. Por isso que é importante nós estarmos mencionando as fontes que nós estamos pesquisando, tá? Então, elas podem ser de livro, revistas, artigo, internet, possibilitando sua identificação individualizada. Ou seja, né, para quem nós sabermos quem foi que elaborou. Como elas são elaboradas? As normas para elaboração de referências seguem padrões pré-estabelecidos por organismos de regulamentação, que são o quê? As agências reguladoras, que nem a Anatel, Anvisa, são todas essas agências que criam normas que depois, né, que no caso no Brasil, o padrão ABNT. Essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando ela fala de normas técnicas, ela não é restrita apenas às normas de elaboração de artigos científicos, né? As normas da ABNT, elas falam até como que deve se construir um prédio, ou então quais são as especificações que devem ter dentro de
extintor de incêndio, né? Quais são os símbolos que devem ter para extintor de incêndio de materiais elétricos, né? Que tem as suas tem as diferenças. Então, por quê? São normas, né? Normas que devem ser seguidas por determinados produtos e serviços, bem como a elaboração de projetos científicos para entregar, né, esses documentos que passam a ser produção intelectual, né? Elementos essenciais são os elementos indispensáveis para a identificação de um documento, esteja ele em qualquer formato ou suporte, né? Então, essas informações elas podem estar em periódicos, em sites, enciclopédias, livros, revistas, tá bom? O que são esses elementos complementares, né? São os elementos que agregam informações sobre a identificação de um documento. Muitas vezes nós podemos ter assim um artigo que fala específico, que é assim, eu disponibilizei para o pessoal do Metodologia Científica um artigo que falava sobre a cidade de Maués. A cidade de Maués, ela é a maior produtora de guaraná, né? E com isso eles estavam vendo, né, como que ia ficar essa produção do Guaraná, que eles precisavam, a Coca-Cola também estava entrando no mercado para que eles pudessem estar aumentando a produção. E aí, no meio disso, eles falaram, né, que o Guaraná sempre foi utilizado pelas comunidades indígenas, que serve principalmente como estimulante, né, faz bem para a saúde, já tem demonstrado uma longevidade, né, que faz parte da cultura da região. Ou seja, essa última informação que eu falei, de que era um produto cultural, de que serve para, é um estimulante, que serve para a longevidade, são todos elementos complementares, eles não são fundamentais para o estudo que nós estávamos fazendo, que era o quê? A questão da competitividade do Guaraná, entendeu? Então, são esses elementos complementares. Serve para quê? Para dar uma valorizada no texto, né? E que nós estamos lendo. Bom, ordenação das referências. No texto é necessário identificar o autor e a data do documento citado nas referências. São organizadas por ordem alfabética, segundo a norma brasileira 10.520. Então, vocês vão ter que estar vendo isso, principalmente nas referências, quando vocês, depois do cronograma, né, tem as referências. E essas referências que vocês vão ter que ver. Identificar o autor e a data do documento citado, tá bom? Ordem alfabética. Mas qual que é a ordem alfabética? Pelo sobrenome, tá bom? Porque se você tiver Elaine Neme, faz de conta, Elaine Neme, uso sustentável uma proposta de uso sustentável para a Vila de Tatinga. Vocês não vai ser o Elaine Neme, vai ser o Neme, tá? Que vocês vão ter que ver, então significa que meu nome vai estar mais embaixo, né? Agora, se nós tivermos assim, Francisca Amorim, né? Vocês vão pegar e colocar Amorim, né? Então, porque é o A, né? E depois ponto Francisca, ok? Mas eu vou mostrar aqui melhor como que deve estar citando. Professora. Fala, querida. A respeito do autor que escreveu, no caso, no início a senhora falou, né, da pesquisa, a gente tem que colocar de onde que a gente tirou. Isso. Aí, por exemplo, quando eu escrevo alguma coisa referente a algo que eu pesquisei no Google e não tem um autor, como que eu faço? Nós vamos estar falando isso aqui, eu vou estar mostrando para vocês que tem como... Só que você buscou de quê? De sites? Hein? Porque não é apropriado nós estarmos mencionando sites e blogs. Tá? Então, eu já não lembro, porque quando eu coloquei, eu não sabia que tinha esse detalhe, né? Então, eu não me atentei a isso. Aí, eu estou tentando achar exatamente, e não estou encontrando exatamente igual que eu vi. Eu estou encontrando parecidos, né? Isso. Entendi, Rose. Eu vou estar chegando nessa fase aí, porque isso é um problema.
toda vez que nós estivermos fazendo uma pesquisa, você já tem que pegar a fonte e já colocar embaixo. Por quê? Porque depois vocês não acham e nem lembram aonde, porque às vezes uma pesquisa leva a outra e você não consegue depois conseguir identificar. Tá? E dá uns sérios problemas com isso, porque o que acontece, né? Depois alguém pode ler e fica como sendo uma ideia sua, né? E pode ser, né? Eles podem achar até que pode ser plágio. Mas nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso, Rose. Vamos lá. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Oi? Eu acho que foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu comigo. Porque você pesquisa uma coisa aí, você já leva uma outra, lá já menciona outro link, né? Você acaba entrando e aí depois você não consegue achar a fonte. Isso é um problema. Bom, nós estamos ainda falando nas questões dos aspectos gráficos, nas referências. Então, no final do trabalho, tá bom? Então, aqui está. Deixar espaço duplo entre uma referência e outra para melhor visualização. Então, eu tenho lá Almeida, aí eu dou espaço duplo, aí eu tenho Arminda, espaço duplo, Beatriz, espaço duplo, tá bom? Isso nas referências no final do projeto. Dar um espaço após o uso das pontuações. Isso aqui já é no texto. Optar entre colocar todos os prenomes dos autores por extensos ou abreviados. Significa o quê? Se você vai colocar Neme, vírgula, Elaine, né? E depois, se você fosse colocar, ou você pode colocar Neme, vírgula, e ponto. Vocês vão ter que pegar e obedecer essa padronização. Ou vocês escrevem o nome do autor todo, ou vocês coloquem, né, só em letra maiúscula o sobrenome e a inicial do nome, tá bom? Só que aí vai ter que ser em todos os documentos, em todas as citações. Você não pode colocar um, né, por extenso e outro por ponto. Não pode acontecer isso, tá bom? Optar entre abreviar ou colocar por extensos os títulos de periódico. Ou você coloca por extenso, ou você coloca também abreviado. Vocês têm que obedecer a uma padronização. Bom, usar a grafia em redondo quando escrever a expressão latina et al. O que acontece? Ou as pessoas colocam em negrito ou itálico. Tá? Não é para colocar em destaque isso. Adotar um único destaque tipográfico para os títulos das publicações, que poderá ser negrito, itálico ou sublinhado. Se vocês colocarem lá na introdução em negrito, todos vão ter que ser em negrito. Aí depois, objetivo específico, objetivo geral, objetivo específico, todos terão que ser em negrito. Se vocês quiserem colocar itálico, os demais todos vão ser itálicos. Ou então sublinhado, todos deverão ser. Mas vocês precisam escolher um tipo para vocês optarem de qual que vocês vão fazer. Eu vi que a maioria está em negrito. E eu vejo que a maioria escreve sempre em negrito. Em artigos científicos e tudo mais. Eu acho melhor fazer tudo só em negrito. Mas o trabalho é de vocês, tá? As referências devem aparecer sempre alinhadas, somente à margem esquerda. O que acontece? Estou falando no final, de novo, que vocês já vão estar colocando os nomes dos autores em ordem alfabética, espaço duplo, entre uma linha e outra das informações das citações é espaço simples, tá bom? Aí tem espaço duplo entre um nome e outro, e não é para justificar, é só da margem esquerda. O que nós costumamos fazer? Aí como vê, porque não fica alinhado. Nós costumamos pegar e selecionar tudo e, justifica. Não é para justificar. As referências devem aparecer sempre alinhadas somente à margem esquerda e de forma a se identificar individualmente cada documento, em espaços simples e separados entre si por espaços duplos. Tá bom? Ai, professora, fica estranho. Fica, mas é assim. Aqui nós temos alguns exemplos. Tá tudo bem?
Hein? Assim, professor. Tá tudo? Então, esse aqui é outro manualzinho, outras dicas, eu tô gravando, né? Outras dicas que eu trouxe para vocês, tá? Para facilitar o meu trabalho e para que vocês tenham conhecimento também. Por que acontece? Aí vocês já vão dar uma olhada aqui, ó, é o seguinte, ela falou que é dessa forma, vão aparecer outras situações, tá? Mas eu acho que é interessante, é só mais uma dicas para vocês, tá? Bom, aqui nós temos como vão aparecer as questões de autoria, não é? Como eu falei, se eu tenho apenas um autor, eu coloco o nome do autor é Cláudio de Moura Castro. Então, o Castro fica em letra maiúscula. E o Cláudio de Moura, ele optou por ser por extenso, mas eu posso colocar o quê? O C.dm, tá? Isso mencionando o autor nas referências. Isso não é corpo de texto, tá, gente? Nas referências. Quando eu tenho dois autores, tá vendo aqui, ó? Servo, Amado Luiz, aí eu tenho ponto e vírgula. Bervian, Pedro Alcino. Então, o nome desses autores é Amado Luiz Servo, Pedro Alcino Bervian. Então, sempre pego o último nome, tá? 3 autores, a mesma coisa. Agora, quando aparece mais de 3 autores, aí entra et al. Aquelas, quando eu mencionei, né, em outros slides. Tá vendo? Aqui ela colocou itálico, ela colocou em negrito? Não, normal, né? Normal. Organizador, compilador, etc. É o quê? É o organizador do trabalho. Eu tenho um livro aqui, que eu sempre gosto de mencionar, e eu sempre utilizo. É do organizador, é o Clóvis Cavalcante. Por que nós vamos colocar o nome dele? Vamos. E depois nós vamos colocar o nome do autor, porque ele é, na verdade, um organizador de artigos. Ele pegou alguns artigos científicos que ele achou relevante sobre questões de meio ambiente e pegou, né? E compilou, pegou e para fazer esse livro. Então, ele é o quê? O organizador. Por isso, né? Que ele está aqui, vocês vão mencionar o nome deles, depois dentro nós vamos estar falando, né, o artigo e o autor que foi citado. Aí eu tenho aqui entidades coletivas, universidades, né, da forma como que elas podem estar produzindo também material. Bom, eu posso estar mencionando eventos, congressos, conferências, encontros, que nós participamos sobre determinado assunto que nós achamos relevantes e que ali apareceu uma informação importante, né? Quando nós temos as mesas redondas, quando nós temos os debates, arguição sobre alguns projetos, e aí nós podemos estar mencionando, tá bom? Não tem como nós fugirmos de legislação, referência legislativa, leis, decretos, portarias. Para quem está falando sobre tributação, vai ter que mencionar, né, a Constituição Federal, ou, alguns impostos, leis referentes à tributação. Quem, assim, qualquer projeto, né, e artigo, não tem como nós fugirmos das normas estabelecidas de leis, tá? Então, todos vocês, depois, vocês vão ter que pegar, não tem como fugir. Então, vocês vão ter que, é assim que se faz a citação das referências de legislação. Quando eu não tenho título, autoria desconhecida, avaliação da universidade, poder e democracia. Bom, autoria desconhecida, viu, Rose? Eu não sei se eu acho interessante. Nós não. Você pode depois colocar, o nome do site, alguma coisa assim. Embora isso não seja. Às vezes é melhor eu mudar no meu projeto, pegar um artigo de forma algo que se assemelhe, para eu pegar e colocar, do que eu estar mencionando sites e tudo mais.
né? Só se fosse uma informação assim muito preciosa, né? Mas se você não conseguir achá-la, ou então você Não, menciona. Oi? eu acho que dá para mudar, porque não é Dá, muita né? coisa, não. É, dá. É Então, só uma referência só que eu tô com esse probleminha. isso. Porque não é muito aconselhável. Principalmente ainda no pré-projeto, porque depois o que significa? O pré-projeto é um material que vai te servir de base para você escrever o artigo, tá? Então, bom, como que nós consideramos, qual é esse documento que nós podemos estar considerando? É o livro, folheto, guia, manual, catálogo, enciclopédia, dicionário de citação, tese, né? Artigos publicados pela internet, artigos científicos, revistas, né? Publicados também na internet. Então, assim, material que não falta para que nós possamos estar fazendo a nossa pesquisa, viu? Bom, documentos considerados no todo, vejam só, o sobrenome, sempre estou falando, Elaine Neme. Então, ó, Neme é o sobrenome, então é maiúsculo. O nome, Elaine, que também pode ser só o E, ponto. O título, né? Vila de Itatinga, 2 pontos. Uma proposta de uso sustentável. Uma proposta de uso sustentável, já é o subtítulo. Tradução, aí não tem, edição, né? Também não tem, local, Universidade de Mogi das Cruzes, editora não tem, anos de publicação 2007, número de páginas também não tem, porque foi projeto de pesquisa. Eu só estou dando um exemplo, tá? Só que não existe nada melhor do que vocês pegarem esse aqui, ó, a contracapa do livro, essa ficha aqui, ó. Quando vocês pegam essa ficha catalográfica aqui, vocês têm todas as informações, cupim, o que tá aqui, que aí sim fica melhor para vocês, tá bom, gente? Só uma orientação, só fica mais fácil para vocês estarem fazendo a citação. Aí eu tenho aqui, como é livro, né, documentos, eu posso estar fazendo, né? Tem exemplos para que vocês possam estar seguindo. Gente, se tiverem dúvida, por favor, me chamem, tá? Como mencionar, como citar dissertação e teses? Muitas vezes nós abrimos, existem teses e dissertações de mestrado que já foram apresentadas, excelentes, que nós podemos estar citando também, tá? Então, vocês podem aproveitar. Eventos, ó, como estar citando eventos, congressos. Dicionário, enciclopédia, você, quem que vai pegar enciclopédia? Até acho que já que é um exagero. Agora, dicionário é importante nós estarmos, geralmente nós falamos assim, colocamos de acordo com Aurélio, empreendedor significa tal, 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 tal. Aurélio é o dicionário, então, geralmente eu gosto de estar mencionando. Só que vocês podem também utilizar hoje. Tem os dicionários do computador, né? Então, programa de televisão e rádio, isso é interessante. Por quê? Porque eu posso estar fazendo uma pesquisa referente como que era o consumo na década de 80. Tá? E com isso eu posso ver alguns jornais, TVs e tudo mais, né? Que já estão arquivados e assistir alguns telejornais para ver, né, o que acontecia e tudo mais, para poder estar descrevendo, uma pesquisa descritiva. Ou então eu posso falar, eu fui ver uma apresentação do TCC sobre os anos de chumbo, né, no Porto de Santos, da década, e aí nos programas de rádio e tudo mais, foi muito interessante. E aí eu peguei, né? Foi tudo citação de rádio, TV, então foi muito bom.
Nós temos aqui, ó, documento eletrônico, isso é importante, tá? Além de todas essas informações, documento eletrônico, quando vocês acessaram. Gente, quando estiver fazendo o referencial teórico, tudo aquilo que eu vi, gostei, vai fazer parte do meu artigo, eu já pego e já faço, nem que eu copie o link, coloco lá embaixo, e né, Ctrl+C, Ctrl+V, para daqui eu não esqueça, tá? Porque senão a gente esquece, a nossa mente é falho, principalmente quando estou num momento como esse, que eu tenho que estar fazendo trabalho, eu tenho que pegar, terminar o meu artigo, me preocupar com a apresentação, e aí? Tá? E aí? Claro que esquece, a mente falha. Então, e outra coisa, quando vocês acessarem esse documento, coloque quando vocês fizeram isso. Por quê? Porque quando eu estiver analisando o trabalho de vocês, ou lendo, falar assim, olha, que artigo legal, tudo. Nossa, deixa eu ver onde que ele viu isso. Nossa, ele viu esse aqui, esse autor, tal, tal, tal. Aqui tá o link. Ah, vou lá ver. Aí, pô, mas não tem nada. Bom, claro que não tem nada, porque nós temos que estar vendo a questão cronológica. Você pode ter acessado isso no dia 27 de abril, vamos, né, dizer assim. E eu vou ler esse artigo de vocês lá em julho. O que isso pode ter acontecido? Disso ter saído do ar? Ah? E aí aí assim, saiu, olha, quando eu fiz, tinha essa informação. Mas depois o autor achou que não quer ficar mais, ou então teve algum problema, alguma coisa assim, tirou o documento. Né? E aí tirou o documento, né? Mas no dia 27 de abril tinha. Agora em julho eu já não posso responder por isso. Então, não esqueçam de estar colocando a data, o acesso, e vocês estão vendo a finalidade disso, tá? Nós temos aqui CD1, né? Também, para como vocês podem estar citando. E-mail, ó. Não é recomendado o seu uso como fonte científica ou técnica de pesquisa pelo seu caráter efêmero, informal e interpessoal. Ou seja, gente, só se vocês receberem um e-mail assim, de alguém muito relevante, muito importante, que vai fazer com que seu artigo fique, né? Mas fora isso, desconsidere, gente. Desconsidere, tá? Periódicos, essa aqui é interessante, porque vocês podem ver, né, como nós trabalhamos com... Aqui. Podem ver uma matéria interessante, pode sair... sempre tem uns encartes muito bons, eu sempre falo valor econômico, né, porque na sexta-feira tem um encarte que chama Eu e o Fim de Semana. Esses encartes são simplesmente maravilhosos. Tem aqui, assim, reportagens referente a algo assim, sobre educação, saúde, vários setores, né? E com uma profundidade, uma riqueza muito interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma revista chamada Piauí. Essa revista também é excelente, ela traz um conteúdo muito extenso, uma bagagem muito boa. Então, né, existe grandeza quando vocês utilizam esses tipos de revistas, de periódicos, tá? Eu tenho aqui parte de documentos, eu posso estar utilizando capítulos de livros, dissertação e tese, fascículos, legislação publicados em diário oficial, então em legislação que está publicada nos sites dos setores competentes, né? Você pode entrar no site da prefeitura, que lá tem as legislações. Entra no site da Câmara, lá tem as legislações. Entra no site do Senado Federal, Assembleia Legislativa, já tem as publicações, tá? As legislações. Bom, capítulo de livro. Capítulos de livro, autoria, diferente da autoria do livro todo. Por quê? Porque aqui pode entrar aquilo que eu falei para vocês, ó, do organizador, tá bom?
E aí vocês vão estar vendo como pode estar citando. Isso aqui, gente, aquilo que eu falei, a receita do bolo. Peraí. É que deu os 40 minutos, né? Dá os 40 minutos, eles ficam com essa frescura aqui, para que a gente possa comprar o Zoom. Bom, enquanto fica nessa, por favor, gente, alguma dúvida? Não, da minha parte não, professor. Tá? Ou seja, eu estou dando mais essas dicas para quando vocês utilizarem, entendeu? É mais um manualzinho. Estou passando por... Peraí. Por que será? Ver se entra de novo, né? Porque parece que deu um... Mais uma coisa, minha gente. As pessoas que estão fazendo planos de negócios, há necessidade também de fazer o projeto executivo, viu? Ai. Alguém aí com plano de negócio? Eu, professora, com plano de negócios. Isso. Então, não esquece de fazer o projeto executivo. Mais uma outra coisa. Você vai ver no site no portal da FAB, eu deixei como fazer um plano de negócios. E lá tem o seguinte, como elaborar o sumário executivo. Tá bom? Segue aquele modelinho. Mesmo que você esteja fazendo no modelo Canvas, professora? Do sumário executivo? Isso. Lá tem também, não tem? Então, mas eu estou fazendo no modelo Canvas. Eu sei. A gente não vai apresentar ele como Canvas? Mas lá também tem que fazer o sumário executivo. É? É. Que legal. Pelo menos que eu tinha visto. Professora, eu encaminhei um e-mail para a senhora esses dias. Eu até estou aguardando ainda o feedback seu, tá? Sim. Deixa eu ver aqui. A Roberta não está, nem a Bianca. Bianca tá aí? Eu li o trabalho de vocês, está muito bom, viu? Muito bom mesmo. E aí, para vocês, antes de eu estar mandando, olhem também, vocês estavam com dificuldades na hora de fazer o projeto executivo, se precisava estar falando sobre determinado assunto ou não. Então, para vocês também entrem e observe como que se faz o projeto executivo, tá? Elaine, Pode falar. Quem é? aqui é o Matheus, eu também estou fazendo o plano com o Gabriel. Isso. No nosso tem uma parte lá que a gente estava seguindo do outro modelo lá, como a senhora sabe, do sumário executivo, é uma das últimas partes. Isso. Continua. Entendi. Continua. Tá bom? Ah, Tá horrível. Isso aqui agora entrou e não quer sair. Peraí. Bom, nós temos apenas 5 minutos, tá? Eu vou, depois, se cair, eu vou abrir outra aula, tá, gente? Pelo menos só para terminar essas informações. Tá, isso aqui aconteceu depois que deu aqueles 10 minutos que falo, deu uma travada no meu computador. Peraí. Eu sei que é sexta-feira, final de... Peraí. Falta pouquinho, gente. Não fiquem desanimados, não. Acho que faltam só uns 10 slides. Aí vocês vão ficar... É só um pouquinho, né? É.
Onde que tá aqui, meu Deus do céu? Por que que não abre? É que travou depois que... Vamos fazer o seguinte, faltam só 4 minutos. Eu vou sair, já vou abrir uma outra aula e a gente continua, pode ser? Porque eu vou ter que sair de qualquer forma, porque travou Pode. aqui o meu. Beleza, professora. Beleza? Então já abro outra e a gente continua, tá bom? Vamos lá. Ai, ai, ai.